Bom, quem era Paulo, antes mesmo da gente começar com esse currículo dele, que a gente vai descrever. Pelos de fora, Paulo poderia muito bem ser taxado como aquele que transtorna o mundo, portanto nós estamos tirando daí. Quem olhava Paulo de fora falava, esse homem está virando o mundo de cabeça para baixo, até porque a partir do Evangelho de Jesus, cheio do Espírito Santo, munido da palavra de Deus, de fato era isso que estava acontecendo. Mas do lado de dentro, vamos dizer assim, o próprio Senhor, quando manda Ananias orar por Paulo, como que o Senhor descreve Paulo? Vai lá, Atos 9, né? Vai lá, ora por ele, porque ele é um vaso escolhido, lembra disso? Deus chama Paulo de vaso escolhido, vaso escolhido. Olha, irmão, se Deus te chama de vaso escolhido, o mundo pode chamar do que quiser, não é verdade? Ah, chama eu aí, estou transtornando o mundo, amém, porque eu sou um vaso escolhido. Mas e Paulo? Como que Paulo se chamava? Como ele se enxergava, irmãos? Uma frase que se repete constantemente do apóstolo Paulo é: Paulo, servo de Cristo. E a palavra lá, normalmente ele abria as epístolas, boa parte delas é Paulo, servo de Cristo, mas a palavra lá é doulos, escravo de Cristo. Paulo, escravo de Cristo. Era assim que ele se via, como vaso escolhido, era como o Senhor o via. E aí, antes mesmo de você abrir a sua Bíblia, você vai começar abrindo lá em Filipenses capítulo 3, os irmãos que já estão querendo abrir a Bíblia aí, já pode ir ali, Filipenses 3, amém, né? É bom folhear a nossa Bíblia. Diz uma história, alguém contou aqui, agora não estava me lembrando quem contou, então, se você se lembrar, eu dou os créditos a quem contou essa história, que uma igreja estava precisando de um pastor, pesquisou pastor, e foi para lá, foi para cá, e aquela igreja colocou uma nota de corte assim, muito alta, né? Não, esse pastor ele não faz isso, ele não tem aquilo, ele não sabe isso, não sabe aquilo outro, tarará, né? E um irmão da igreja começou a ficar revoltado com aquilo, e não era que o pastor não ia não era nem convidado pastor, porque não chegava no patamar da igreja. Então o pastor pegou e fez um currículo, pegou um currículo e enviou, entregou. Irmão, chegou aqui um currículo aqui, ó, vai ler. Aí foi lá, alguém lê na frente da igreja o currículo desse pretenso pastor, né? Olha, eu já, por amor a Cristo, já fui chibateado, eu já fui chicoteado, já fui preso várias vezes, eu realmente, já me xingaram, já me apedrejaram, enfim, eu prego a palavra, as pessoas se convertem, mas tem muita revolta, muitos não ouvem, né, e inclusive já fui preso, tá? Fui preso várias vezes, né, por causa disso. Aí alguém já falou, para com esse negócio aí, já joga fora esse currículo desse pastor aí, porque não dá certo não, né? Aí aquele irmão que tinha entregue, né, levantou no meio e falou, irmão, sabe quem que vocês rejeitaram? Quem que vocês rejeitaram? O apóstolo Paulo, né? Uma boa lição, né? Irmãos, eu não sei se eu queria ser pastoreado por Paulo não, hein? Olha, Paulo aqui é um homem firme, até às vezes demais, mas é para a gente pensar no perfil de Paulo, no currículo dele, ou seja, e currículo estou usando apenas em termos ilustrativos, é claro, mas a pessoa dele, como Deus o usou. E aí eu vejo 3 coisas que nós podemos enxergar no próprio apóstolo descrevendo. Primeiro, a sua vida antes da conversão. Preguei esse texto que nós vamos começar lendo domingo de manhã agora passado, portanto nós só vamos ler e reprisar rapidamente. Depois, a sua vida exterior, o que lhe aconteceu, suas aventuras, né? Dentro da fé cristã, servindo a Cristo. Esse é o segundo currículo, e esses 2 nós temos aqui descritos, mas o terceiro é o que nos importa ainda mais, porque este não está descrito em um texto só, é o currículo, vamos dizer assim, espiritual, ou a vida interior de Paulo com Cristo. Vamos ler aqui o texto? Filipenses 3, de 1 a 6, relembre comigo aí, você que estava no domingo de manhã, você vai lembrar, está fresco na memória esse texto. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e a segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu.
circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Amém? Currículo pregresso do apóstolo Paulo, tudo de ruim que ele tinha feito, mas também muitas coisas boas. Esse currículo aqui, esse histórico dele, vamos usar esse termo também, é bom ou ruim? Gente, tem coisa boa aqui. Ele era da linhagem de Israel. Se isso fosse algo ruim, então nós temos algo ruim em Cristo, que é da linhagem de Israel. Cristo é da tribo de Judá, e Paulo é da tribo de Benjamim, tudo bem, mas tem coisas boas aqui, mas tem coisas ruins também. Hebreu de hebreus, tudo bem, perseguidor da igreja, fariseu, bom, aí já começa a ficar mais difícil para ele. Nós já vimos isso recentemente, esse currículo dele, esse histórico dele, mas me vem à mente uma coisa em especial, irmãos. Paulo, ao escrever isso, é óbvio, ele já tinha se convertido, ele já estava caminhando com Cristo, já estava crescendo, e aí ele vai escrever para a igreja esse currículo dele, ou esse histórico antes da conversão. E eu penso assim, irmãos, nós, depois que nos convertemos, nós temos que, ou melhor, o Espírito Santo nos faz visitar com coragem, de tempos em tempos, a nossa vida passada. Como visitar, gente, que esse termo ficou estranho, mas é para a gente ser provocado mesmo. Em que termos de visitar? Não é aquele crente lá que tem saudade do mundo, não, né? Quando eu era do mundo, podia fazer o que eu quiser. Não, Paulo não está falando isso com saudade, Paulo está falando isso com vergonha. Olha, irmãos, eu era, não sou mais. Ele está testemunhando do Senhor, mas ele é levado por Deus a pensar em quem ele era. Por quê? Para entender de onde Deus o tirou, para que aquela transformação fosse completa. Quando Paulo fala assim, eu era fariseu, sabe o que ele está querendo dizer? Gente, eu já abandonei essa vida. Gente, eu não quero mais ser assim. Eu era perseguidor da igreja. Gente, olha de onde que Cristo me tirou. Portanto, de tempos em tempos, é bom a gente, em oração, munido da palavra do Senhor, relembrar de onde que Deus nos tirou, para que a gente perceba como é grande a graça de Cristo, e até mesmo, gente, para aqueles resquícios do mundo, às vezes são maiores, outros menores, forem arrancados de nós, sejam arrancados de nós. Porque se a gente acha que a gente foi tirado aí, não, eu era quase crente, eu mesmo nunca fiz nada de errado, mas aí virei crente. Gente, então talvez a gente tenha que pensar se a gente se converteu mesmo, porque eu me converti aos 10 anos e eu já tinha feito muita coisa de errado. Há 10 anos, o que eu fiz de errado? Não, eu era pecador, só isso, né? Não tinha feito grandes coisas na vida, em nada de errado, mas por nascer em pecado, ser filho da ira, como todos os outros, eu tinha grande pecado. Percebe, irmãos? Paulo revisita, ele enxerga, ele olha para trás, agora a partir da graça de Deus, e diz, olha de onde que o Senhor me tirou. Esse é o primeiro histórico de Paulo. Qual que é o seu histórico? Se a gente fosse colocar aqui o microfone para todo mundo dar o testemunho, o que você falaria? Você consegue enxergar Cristo retirando essas influências anteriores do seu coração? Essas coisas da sua vida, como coisas que seriam importantes e agora não são mais? Vamos para 2 Coríntios. Gosto também de citar muito esse texto. Vai um pouquinho para trás na sua Bíblia. Capítulo 11, 2 Coríntios 11. E o texto inteiro é do 23 até o 33. Mas podemos ficar até o 27, porque já está bom, de certa forma, para a gente entender o que o Paulo está falando aqui. O primeiro histórico é o histórico antes de Cristo. Agora esse segundo é o histórico com Cristo da sua vida exterior, das suas aventuras, se é que podemos chamar isso aqui, que nós vamos ler de aventuras, né? Não foram nada agradáveis, daquilo que ele passou em Cristo Jesus. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, perigo dos gentios, perigo nas cidades, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias,
muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Essa é a descrição de Paulo da sua vida exterior com Cristo. Teve prazeres, teve tranquilidade? Teve, irmãos. Teve mar calmo também. Teve alegria, mas teve tudo isso aqui que ele passou por Cristo Jesus. Esse é o seu histórico, o seu currículo exterior depois de aceitar Jesus. Uma lição que nós já temos é que quem recebe Jesus, porque quer ter uma vida boa, não entendeu ainda o que é receber Jesus. Quem recebe Jesus, pensando naquela frase de efeito para vender produto, seus problemas acabaram, está enganado, porque os seus problemas estão sendo resolvidos em Cristo, mas ainda há muita coisa que nós iremos enfrentar. Aliás, tudo isso que Paulo descreveu aqui, ele enfrentou porque amava Cristo, percebe? Tudo isso. Você acha que os judeus iam ter açoitado ele se ele fosse um deles? Se ele fosse um fariseu? Ele ia chegar sendo aplaudido, mas agora ele é alguém contrário ao que esses homens defendem, porque agora ele anuncia Cristo, o Messias. Esse é o currículo exterior dele. Isso é o que Deus fez com que ele passasse. Por quê, irmãos? Em partes porque tinha a ver com o ministério de Paulo. Paulo, em 1 Coríntios 4, essa é a maneira que ele se enxerga. Ele fala que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. De fato, o apostolado, nesse sentido, ele tem esse peso de sofrer um pouco mais mesmo. Ele estava iniciando, estava começando do zero, tinha muita coisa que tinha que passar, e agradou Deus de deixar que ele passasse por isso. Porém, irmãos, isso nos dá um bom exemplo, não é verdade? Assim como Pedro fala que Cristo é o nosso exemplo, que foi injuriado e não injuriava, foi maltratado e não ameaçava, assim também nós devemos seguir. Paulo também serve de grande exemplo para nós em nossa vida exterior. Todo o conforto que nós temos, toda a tranquilidade, todo o sossego é muito bom. Você não deve jogar fora não. Olha, então você tem um colchão macio, hoje vai lá e joga fora, bota espinho no colchão. Não, não é isso não. Mas a questão é a seguinte: quando você é chamado por Cristo, você não é chamado para viver a vida que você imaginou. Você é chamado para viver aquilo que Deus tem para você, o chamado de Deus para você. E onde que isso vai me colocar? O que isso vai gerar para mim? Eu não sei, mas eu tenho certeza que em algumas coisas será desconfortável. Algumas coisas não será tão agradável como nós imaginávamos. Foi assim com o apóstolo Paulo. Esse é o segundo histórico dele, o segundo currículo dele. E agora a gente começa a pensar assim: será que ele fez uma boa troca? Ele era fariseu, ele era perseguidor da igreja, ele estava bem colocado aonde ele estava, e agora ele está numa posição de perseguidor. Normalmente o perfil de Paulo é de perseguidor a perseguido, né? Agora ele é perseguido. Será que ele fez uma boa troca, irmãos? Eu tenho certeza que sim. Sabe por quê? Porque ele fez a troca da morte para a vida, de não ter a Cristo para ter Cristo, de não ter satisfação para ter satisfação. E como explicar isso? Com a terceira parte. Explicamos isso, ou percebemos isso em Paulo, quando nós enxergamos a vida interior dele. Podemos chamar isso de várias formas: o coração, a alma, a mente. Mas como ele descreve o que agora ele tem com Cristo? Como ele descreve isso? E aí a gente vai para a terceira parte do currículo dele, que parece aquele iceberg. Você já viu aquela ilustração de iceberg? Que todo ser humano é assim. Talvez você não saiba como é um iceberg, né? Segundo dizem, o iceberg, 10% dele está fora da água, é um pedaço de gelo, né? Que está fora da água, e 90% debaixo da água, né? E alguns descrevem a nossa vida assim: só 10% tem a ver com o exterior, 90% tem a ver com o interior. Ou seja, tem muita coisa aqui na nossa mente, no nosso coração, que a gente nem conta para os outros, que está aqui, né? Ou às vezes a gente se alegra, às vezes a gente se entristece, né? E não necessariamente tem a ver com o lado de fora. E o lado de dentro do apóstolo Paulo? E a parte de baixo do iceberg? Aí nós vamos ver algumas coisas da vida interior do apóstolo Paulo, e eu começo fazendo uma conexão com essa vida exterior. Por quê? A primeira coisa da vida interior do apóstolo Paulo são os seus sofrimentos. Em que sentido, irmãos? Ele conseguiu perceber que os seus sofrimentos eram uma maneira de Deus trabalhar na vida dele. Deus trabalhar. Por exemplo, essa questão que eu citei ali em 1 Coríntios 4,
tenho para mim que Deus nos colocou como apóstolos por últimos, como condenados à morte. Fomos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos fracos em Cristo, vós fortes em Cristo. E por aí vai. É um sofrimento. Mas esse sofrimento, Cristo estava dizendo para ele: você está sofrendo para a minha glória. Você está sofrendo porque o seu chamado é maior. Olha que coisa fantástica. O sofrimento, Deus fez uma simbiose, né? uma conexão. Você está sofrendo sim, Paulo, mas é para que a vida de Cristo seja desenvolvida em você e nos outros. Quer ver uma outra coisa de sofrimento do apóstolo Paulo? O espinho na carne. O espinho na carne de Paulo. 2 Coríntios 12. Ele teve uma experiência maravilhosa, já vou falar disso, uma experiência maravilhosa com Deus, que ele fala que é um homem que ele conheceu há 14 anos, mas é ele mesmo. E por causa disso me foi colocado um espinho na carne, acerca do qual roguei 3 vezes ao Senhor que o retirasse de mim. E a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que está acontecendo aqui? Sofrimento transformado em glória. Olha que coisa maravilhosa. Na vida interior do apóstolo Paulo tinha sofrimento transformado em glória. E ele descreve isso também em 2 Coríntios 4, quando ele fala que nós temos um peso eterno de glória muito excelente no Senhor, que é produzido pelas tribulações que são tão pequenas. Ele chama de momentâneas e passageiras, produz para nós peso eterno de glória. Percebe, irmãos? Não é só sofrimento não. Sofrimento pode ser mortífero, mortal, terrível, mas quando Paulo está agora com o Espírito Santo habitando no seu coração, Deus começa a mostrar para ele que ele estava sofrendo por algo maior. Deus começa a mostrar para ele que nesse sofrimento, Deus estava atuando, gerando vida na aparente morte no corpo dele, a ponto dele dizer: o homem exterior se corrompe, mas o interior, o que acontece? Se renova de dia em dia. Não é renova mais ou menos não, renova de dia em dia. Aqui nessa parte, talvez seja aquela ilustração da pérola, nos sirva muito bem, né? Tem até um livro falando que ostra feliz não faz pérola, né? Já ouviu esse livro? Que tem que entrar uma sujeira na ostra, que faz causa muita dor, e ao combater aquela sujeira lá dentro, vira uma pérola. Olha que coisa maravilhosa, né? Foi isso que aconteceu com Paulo, munido de Cristo, com o coração encharcado do Evangelho, não é só mergulhado, não, encharcado do Evangelho. Agora os sofrimentos recebidos na sua vida interior, cheio da glória de Deus, se transformar para mais glória de Deus. Coisa fantástica, né? A segunda coisa da vida interior do apóstolo Paulo, tentando montar um currículo dele assim, um histórico, são as suas experiências com Deus. Que homem maravilhoso, irmãos, que coisa fantástica. Essa experiência que eu comentei de 2 Coríntios 12, é aquela em que ele vê coisas inefáveis, dos quais ao homem não é lícito falar. O que ele viu? Não sei, gostaria de ouvir, queria que estivesse na Bíblia, mas Deus mandou ele se calar, assim como ele fez com João lá no céu, em um determinado momento. Essa experiência com Deus vai moldando o apóstolo Paulo, das quais a primeira e maior, porque é repetida 5 vezes no livro de Atos, é quando ele vê Jesus, quando ele está indo na estrada de Damasco. Começa por aí, uma experiência com Deus moldou o coração do apóstolo Paulo, e todas as outras vieram juntas dessa, quase que grudadas com essa. Portanto, Paulo tem visões à noite. Ele, por exemplo, sonha com um homem da Macedônia que o dirige para não ir mais para o local onde ele estava indo, ir para outro lugar, que no caso era para a Macedônia. Paulo vê o terceiro céu e várias outras experiências, das quais eu imagino que muitas delas não estavam descritas. Irmãos, nós temos que lembrar disso também. Temos que lembrar. Nós nos acostumamos com o pouco. Nos acostumamos com pouco. Eu não acho que nós devemos, aliás, ficar tentando produzir experiência. Aquela produção de experiência seria assim: vamos aqui falar algumas palavras que façam com que você se sinta mais ou menos tocado. Ou eu, como pastor, tenho que ter essa percepção de que eu não tenho que falar algo exclusivamente para te emocionar. Caso você fique emocionado, aí é uma questão tua com Deus, mas essa não é a minha questão. Bom, esse é de um lado, irmãos, mas talvez nós tivemos tanta preocupação com isso, que esquecemos de buscar ter experiências com Deus, e isso moldou o apóstolo Paulo. Parece que nós não temos mais fome disso. Nós parece que quando oramos, nós não esperamos mais de Deus.
E fazia parte do currículo espiritual, da vida interior de Paulo, querer mais de Deus. Fazia parte da vida dele. Orar pensando, Senhor, o que eu tenho não é suficiente. Não é que Deus não é suficiente, mas é que eu tenho fome e sede dele e eu quero mais. E parece que Paulo tinha isso profundamente. Aliás, voltando, os sofrimentos de Paulo, ele era tão intenso nessa questão de conhecer a Deus, que o sofrimento se tornava uma forma de conhecer a Deus. E aí o seu desejo, a sua busca por ouvir, por falar de Deus, essas experiências com Ele. Terceira coisa que eu vejo da vida interior do apóstolo Paulo, que não podemos esquecer, esse aqui eu acho que a gente vai gostar, o conhecimento que ele tinha da palavra. Este homem era um homem encharcado da palavra de Deus, irmãos, ele estava cheio da palavra. Ele certamente, quando era fariseu, para ser fariseu, né, ele tinha que conhecer muito a palavra de Deus, muito, que no caso eram o Antigo Testamento, né? Era o que havia naquele momento. Ele era um profundo conhecedor da palavra. E a pergunta que eu me faço, uma pergunta que eu não tenho resposta, irmãos, fica aí para você me responder, ou melhor, para você pensar, né? Será que na jornada apostólica de Paulo, ele foi conhecendo mais a palavra de Deus? Ou ele já tinha tudo formatado naqueles anos que ele ficou lá em Tarso, lembra? Alguns dizem que ele ficou 14 anos, ele mesmo diz em Gálatas. Tem gente que acha que foram 10 anos, e 14 deu todo o tempo, enfim, mas pelo menos 10 anos ele ficou lá, e alguns dizem que foi lá que Deus trabalhou, e já na sua primeira carta, ele já sabia de tudo, e só não escreveu tudo porque não precisava. Tem uma discussão aí, sabia? Uma discussão teológica, quem estuda o apóstolo Paulo, alguns dizem que a primeira carta de Paulo, ou foi Gálatas ou Tessalonicenses, e Romanos, que está mais para o final da vida dele, é uma carta muito mais elaborada. Alguns dizem, está vendo? Paulo cresceu. Outros falam, não, é porque Romanos precisava de uma carta mais elaborada, Gálatas não precisava tanto. Enfim, só para você ficar com essa pulga atrás da orelha aí, mas uma coisa é certa, irmãos, esse homem conhecia a palavra de Deus, hein? Esse homem entendia a palavra de Deus, fazia da palavra o seu meditar constantemente. Isso faz parte da vida interior do apóstolo Paulo com Cristo Jesus. Crente que não conhece, que não medita, que não lê a palavra, não tem vida com Deus. Eu não tenho receio nenhum de falar isso. Crente que não medita na palavra de Deus, não tem vida com Deus. Porque a vida com Deus não é feita só de ler a Bíblia, porque nós precisamos aplicá-la, precisamos ver as verdades aqui e vivê-la. Mas não tem como retirar a Bíblia e dizer que a gente tem vida com Deus. Não, eu leio a Bíblia assim, ó, quinta-feira e domingo de manhã, e à noite tem alguém lendo por mim. Não, irmãos, não. Conhecimento. Recentemente eu estava vendo uma palestra, famoso podcast, né? Está em alta hoje em dia, podcast, e o camarada lá, um podcast cristão, ele estava falando o seguinte, eu achei fantástico aquilo. O que é, como a Bíblia descreve, o leite espiritual e o alimento sólido, né? Nós gostamos de chamar de carne. E normalmente, até esse pastor que estava explicando, é Douglas Gonçalves o nome dele, estava explicando, eu achei muito interessante a explicação dele, que ele achava, o que eu achava também, até ele me explicar, é que leite é quando alguém vai lá e fala assim, Jesus te ama, Jesus morreu na cruz, sabe, coisas que para nós são básicas. Ah não, leitinho espiritual, tudo bem, tal, tá certo, mas é básico. E agora alimento sólido é aquele que o pastor vem aqui e fala do grego, do hebraico, e cita centenas de versículos, aí você sai dizendo, hoje foi alimento sólido. Hoje ele disse, não, a Bíblia não usa esses termos para isso, não é assim. Eu achava que era assim. Mas qual que é a questão do leite, do alimento sólido? O leite, que é o leite materno, como alimento, é todo produzido pela mãe, né? Você sabe muito bem, o leite materno tem propriedades muito boas, muito importantes para o filho, mas o que o filho faz? Ele mama, ele não produz, ele não mastiga, nem tem dente para mastigar, né? Ele só mama, pronto. Alguém entregou esse trabalho para ele, ele só recebeu, isso é leite. O que é o alimento sólido? Pensamos lá, pensamos no animal todo, né? A carne, você vai ter que caçar o bicho, né? Hoje em dia a gente caça no mercado, né? Mas vamos pensar nessa produção, ou você produz, aí mata, desfaz a carne lá, assa, tem todo um tempo de assar, mas não, todo mundo fez isso para mim, ou assou ou cozinhou, o que você tem que fazer? Você não pode só engolir,
Você bota, você vai mastigar. Dependendo, se é as carnes que eu como, você vai mastigar um pouco mais. Se é as carnes que você come, já é mais molinha, já mastiga menos. Mas de todo jeito, irmãos, alimento sólido tem a ver com o quê? Com você preparar, você mastigar, você engolir. Eu achei isso fantástico. Sabe por quê? O que quer que seja de pregação, palestra, ministração, tudo isso entra no teu coração como leite. Sabe por quê? Esta palavra de hoje, alguém preparou, no caso eu, poderia ser outra pessoa, e você está ouvindo. É boa? Espero que sim, espero que te edifique, mas se edifica como um leite. Quando que vai virar alimento sólido? Quando você pegar a palavra e for lá, olha só, vou ver isso aqui, você anota, você retira a verdade, aí você mastigou, aí você tomou a palavra para si e produziu esse conhecimento. Que coisa fantástica, né? Deixa eu perguntar para você, você está comendo um alimento sólido? Aquele que você mesmo prepara? Aquele que você abre a Bíblia, lê de um lado, lê de outro, fica em dúvida, pensa em alguma coisa? Isso é alimento sólido. Irmãos, isso nós vemos em Paulo, hein? Pensa num homem que pensava nas Escrituras. Alguns estudiosos têm percebido, irmãos, que tem citação do Antigo Testamento de Paulo que até nos passa desapercebido. Por quê? Porque isso está tão na mente dele, que ele vai escrevendo, e as Escrituras fazem parte tão profundamente da imaginação dele, que vai passando, como ele não precisa nem citar que é o profeta tal, que é o fulano, já vai passando o raciocínio que está ali. Que coisa fantástica, irmãos. Conhecimento da palavra faz parte da vida interior do apóstolo Paulo, e eu estou falando dele para que a gente perceba isso. E a última coisa que eu quero citar aqui, então, na vida interior, os sofrimentos fizeram parte, aliados à glória de Deus, claro, as experiências com Deus, seu conhecimento, e por final, irmãos, que talvez esteja circulando acima disso tudo, o seu amor a Cristo, o seu amor a Cristo. Eu não sei se isso aumentou, mas me parece que sim. Parece que Paulo foi sim trabalhado, porque até o próprio Jesus diz que aprendeu a obediência com aquilo que pareceu, Hebreus testemunha disso. Então, por que não o apóstolo Paulo? Nós vemos um homem se tornando cada vez mais dependente de Deus, por amor a Cristo, a tal ponto de ele chegar no final da vida e ele escrever que ele já encerrou a carreira, né? Acabou a carreira, guardou a fé, o tempo da sua partida estava próximo, ele já estava reservada a coroa que o justo juiz daria a ele, pronto para morrer. Ele pensava em Cristo Jesus, pensava na recompensa dele. Faz parte da vida interior do apóstolo Paulo amar a Cristo e ser moldado por esse amor, ser moldado por esse amor. É outra pergunta que eu tenho que me fazer: estou sendo moldado por Cristo? Porque Cristo vai me corrigir, os sofrimentos vão vir, experiências com Ele, espero que sim, a palavra vai falar para mim, mas eu preciso decidir, irmãos, se eu serei moldado, se o amor a Cristo será maior do que o amor que eu tenho por mim mesmo. Quando ele escreve, por exemplo, a Filemon, ele fala assim: eu bem poderia mandar você fazer algo, porque parece que Filemon devia algo a ele, nem que fosse o amor, nem que fosse por Paulo ser autoridade na vida de Filemon. E você lembra bem que tinha fugido o escravo de Filemon, né? O Onésimo estava preso junto com Paulo. Paulo fala: eu poderia mandar você fazer o que eu quisesse, Filemon 1:8, mas eu escrevo-te tal como sou agora, Paulo o velho, e também um prisioneiro de Cristo, companheiro seu. Parece que é uma crescente humildade no apóstolo Paulo. Esse amor a Cristo foi diminuindo Paulo, irmãos. Isso é maravilhoso. Talvez eu já tenha comentado com os irmãos, alguém já notou que Paulo tem uma palavra sobre ele mesmo, além do escravo de Cristo, né? Quando ele escreve aos Coríntios, ele fala, 1 Coríntios 15:10, né? Que na verdade é entre 8 e 10, que eu sou o menor dos apóstolos. Sou o menor, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, o menor dos apóstolos. Depois ele continua a sua caminhada e escreve aos Efésios, Efésios 3:8, em que ele fala que ele é o menor dos santos. Começa dizendo que ele é o menor dos apóstolos, mas menor dos apóstolos já é no top 12, né? Do povo de Deus. Mas agora dos santos, não, dos convertidos eu sou o menor. Ministro de Cristo, mas o menor dos santos. E lá em 1 Timóteo 1,15 ele fala que Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal.
Parece que esse amor a Cristo vai trazendo para ele uma percepção de como Cristo foi gracioso com ele, como ele deve a vida a Cristo, como a sua esperança tem que estar pautada em Cristo, como ele deve moldar o seu coração ao redor de Cristo. Isso faz toda a diferença, viu? Isso faz parte da vida interior, do currículo interior do apóstolo Paulo. Amar a Cristo e ser moldado por este amor. Aliás, esse é um dos grandes motivos porque você está aqui. Não só nesse culto de quinta-feira não, mas servindo ao Senhor na igreja. Você está aqui porque eu e você devemos ou deveríamos amar a Cristo e Cristo usar a igreja do Senhor, no caso dos irmãos, o seu trabalho na igreja, sua oração, seu tempo aqui, para ser moldado neste amor e ser cada vez mais parecido com Cristo. É isso que ele diz com os Efésios. Até Deus colocou uns na igreja para apóstolos, evangelistas, doutores, pastores, isso para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra de Cristo, para que a gente cresça, chegue à medida da estatura completa, a varão perfeito, enfim. Essa é a ideia, você está aqui para crescer, para ser edificado, para que o seu amor a Cristo faça com que você seja transformado. Bom, e se eu perguntar para você, aliás eu vou te desafiar, tá? A fazer isso lá na sua casa, quem sabe você converse com a pessoa na sua casa, e você faça o seu currículo, Você não vai precisar apresentar para mim não, fica tranquilo, tá? Quem era você antes de Cristo? Revisite lá, o que Cristo mudou, o que precisa mudar, o que você ainda traz do Egito, que deveria ter deixado lá. Segundo, e agora com Cristo, o que você tem passado exteriormente? O que servir a Cristo tem sido para você? Às vezes desafiador, às vezes difícil. E terceiro, a vida interior. O que servir a Cristo tem moldado o seu coração, transformado você? Você tem experiência com Cristo? Tem crescido no conhecimento? Tem amado a Ele? Enfim, eu espero que sim, Todos nós estejamos assim. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é bom. Obrigado pela palavra do apóstolo Paulo, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por esse tempo de hoje, porque nós podemos servir e honrar o Senhor com alegria, e pedimos que o Senhor nos molde, Senhor, segundo o Teu querer, segundo o Teu padrão, Pai. Oramos em nome de Jesus, amém.